Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de desenvolvimento Full Stack. Hoje, no quarto encontro, a gente vai encerrar o desenvolvimento da nossa API REST Backend, o nosso projeto Django REST Framework, onde que a gente vai criar hoje os mecanismos de rotas, as routes, e depois a gente vai finalizar criando as nossas migrations, criando a nossa base de MySQL, aliás, de SQLite, que é o banco de dados nativo do Django, que a gente não mexeu em nada. A gente vai criar a nossa table de cafeteria, e no caso com os seus respectivos dados, e para que depois a gente consiga executar o servidor Django e testar se esse nosso sistema, se esse nosso motor do sistema Full Stack, do futuro sistema Full Stack, estará funcionando corretamente. Primeiro a gente vai criar dois arquivos, um de rotas locais, que a gente vai editar, e o arquivo de rotas globais. O primeiro, na verdade, a gente vai criar, que é de rotas locais, e depois a gente vai editar o arquivo de rotas locais. As rotas são as URLs barra URIs, a URI ou endpoint são as partes finais da URL do nosso projeto. O nosso projeto está hospedado num servidor, nesse caso no servidor local, por isso localhost, que é a nossa máquina local, onde que a gente vai executar o nosso servidor, nesse caso o Django, e depois o Vue.js, quando a gente criar o front-end. No caso do Vue.js, a gente tem uma URL numa determinada porta, que geralmente é o IP da nossa máquina, IP, uma porta, ou um DNS, www. Alguma coisa, que na verdade é um IP, só que com um nome mais bonitinho, e uma determinada porta. Isso tudo, né, um final que é a rota que vai nos levar para um local específico do nosso projeto, nesse caso a API REST Backend Django REST Framework, e executará funções específicas do nosso projeto. Então é através desses dois arquivos que a gente faz esse roteamento, através dos arquivos de routes, que no Django a gente chama eles de URLs. Primeiro, a gente vai criar na pasta da nossa aplicação, que se chama cafés, um arquivo chamado urls, no plural, .py, que é o arquivo de URLs locais que a gente vai configurar do nosso sistema. A gente vai fazer alguns imports, from Django URLs, import path, e também o include, para a gente incluir rotas. Como o nosso projeto é um framework, então a gente vai chamar o default router, e das views a gente vai chamar o café view7, que na verdade é o cafeteria, né? Não chamou aqui, ó, cafeteria view7, Ctrl clique, a gente vai para o conteúdo que a gente desenvolveu no encontro passado, e após isso a gente vai definir aqui as nossas rotas. O Copilot nos ajudou. A gente vai criar uma variável chamada default router, que ele vai, na verdade, chamada router, que vai chamar o default router, e a gente vai registrar nas cafeterias, tá? Chamando cafeteria view7, que por consequência vai chamar o model view7, que chamará o nosso serializador com os seus campos, ou seja, todos os campos da model cafeteria. E aí a gente vai criar URLs, tá? Então, quando a gente digitar a URL do nosso sistema, sem nenhum endpoint, sem nenhuma URI, a gente vai entrar num arquivo de URLs globais, que é em Paris Café, que é a pasta do nosso projeto, o arquivo urls.py. A gente vai apagar tudo nesse arquivo e vamos recriar ele de novo, que aí a gente vai acessar as nossas URLs. Então, from Django contrib, django.contrib, import admin, para a gente executar o painel admin, e depois as URLs, o path e o include. A gente vai colocar essas duas URLs, tá? Quando a gente digitar o IP da nossa máquina na porta específica do Django admin, a gente vai entrar no painel de administrador do Django, que é esse painel administrador. Quando a gente digitar a URL do nosso projeto cafés, tá? Alguma coisa, a gente vai entrar em pasta cafés, tá? No arquivo URLs, que são as nossas URLs geradas automaticamente através das nossas viewsets e serializers, consequentemente serializers, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha. A gente já criou as nossas rotas, agora Ctrl Shift, Ctrl aspas simples, ou para criar um novo PowerShell, tá?
Aqui ele só abre e fecha, ó, Ctrl aspas simples. No Linux é Ctrl acento agudo. A gente vai estar na pasta do nosso projeto, que é a Paris Café. Na pasta do nosso projeto, a gente vai executar 3 comandos. O primeiro comando é Python, no Linux é Python 3. Tá? Python, Windows, manage py, porque a gente está no mesmo diretório do arquivo manage.py, tá? Espaço make my migrations, tá? Migrations, no plural. A gente vai construir as nossas migrations, ou seja, a gente vai, deixa eu trazer aqui, definidos cores our origins, vamos voltar aqui ó, no settings.py e dar uma olhadinha no nosso cores. Allow origins true. Tá bom? Assim. Então a gente vai ter que trocar. Deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou trazer de embaixo aqui cores allowed. Na verdade não é allowed, é esse segundo aqui. Allow all origins, tá? O allowed origins, ele pede origens específicas do cores. Agora sim, a gente vai com a seta direcional para cima acessar o histórico do nosso terminal, do nosso shell, executando agora a criação das migrations. Migrations foram criadas, ou seja, em SQLite, tá? Depois que a gente cria as migrations, Ctrl L aqui para limpar, tá? Ou CLS, ou no Windows, no Linux clear, a gente vai executar outro comando, Python manage py.py, tá? Ou no Linux é Python 3, manage.py, migrate, para executar, ou para criar, na verdade, essas migrations, tá? Então, ou seja, é uma tabela na base de dados chamada cafeteria, que terá esses dados, nome, data de inauguração, endereço e avaliação e, por consequência, um ID, que é a sua chave primária única e auto-incrementável, tá? Ela é autocriada, é criada automaticamente. Depois que a gente criou a nossa base de dados, a nossa relação da base de dados, nesse caso utilizando o banco de dados relacional SQLite por padrão, que é o nativo do Django, a gente vai executar o projeto, executar o servidor Django, Python ou Python 3 no Linux, tá? Manage.py run server. Run server vai executar o servidor do Django, que por sua vez ele nos vai dar uma URL, que é o IP da nossa máquina. No caso está na porta 8000. Ctrl clique ali em cima, a gente vai navegar para cá. Dá para trocar, tá? Para deixar mais fácil, ao invés de trazer o IP, vamos colocar localhost na porta 8000, tá? E ele vai nos trazer isso daqui. Ou a gente pode utilizar localhost, tá? Eu coloquei errado. Na porta 8000. Só que ele diz o seguinte, que está funcionando, porém a gente não tem uma rota definida para a URL padrão do nosso arquivo. Ele simplesmente apontou para o nosso outro arquivo de URLs globais aí de admin e cafés. Se eu colocar o URL, olha, o localhost na porta 8000/admin, a gente vai entrar no painel administrador do Django. A gente até poderia trabalhar por aqui e criar cafeterias aqui, tá? Só que a gente tem que criar primeiro um usuário para logar aqui no painel. A gente não vai fazer isso, não é necessário. Se a gente digitar a rota /cafés, a gente vai acessar a nossa aplicação Django. E depois aqui a gente pode colocar outras funções de roteamento, como listar cafeterias, adicionar cafeterias, editar cafeterias, deletar uma cafeteria, ou mostrar dados de uma cafeteria específica, cafés/1, por exemplo, para mostrar os dados, hipoteticamente, de uma cafeteria com o ID 1. Então, o nosso projeto está funcionando, inclusive, no nosso próximo encontro a gente vai testar ele, a gente vai consumir essa API REST Django back-end, porém a gente ainda não tem um front-end, então a gente vai utilizar o software Postman como um quebra-galho, tá? Para a gente inserir dados, fazer todas aquelas funções do CRUD, que é inserir dados, listar, ver específico, editar e deletar dados, no caso cafeterias,
com seus respectivos dados. No próximo encontro a gente fará isso. Todos esses códigos você vai encontrar lá no GitHub do projeto, que está no meu site ubsocial.github.io. E se você está me assistindo pelo YouTube ou em alguma outra plataforma, provavelmente o link do meu site, todos os materiais complementares estarão na descrição do vídeo. Um abraço e até o nosso próximo encontro.